Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo. O Stencast Ciência está de volta. Hoje é o dia dele. Finalmente apareceu essa careca brilhante, lindo, Com maravilhoso. muita ressalva, minha careca tá brilhando aí, Arthur. Com Diminui a muita, intensidade da luz aqui que minha careca tá brilhando. Não tem milagre, professor. Esse aqui é o nosso diretor, professor Rafael. Seja bem-vindo, professor Rafael, ao Stencast Ciência especialíssimo. Já que eu tô aqui, eu vou fazer propaganda do outro projeto, então. Deixa eu aparecer aqui. Não pode. Vou ficar assim. Deixa no ar, né? Deixa do ar o que é isso. Quem ficar curioso, entra lá no perfil do... Então, professor, prazer ter aqui. Agora do outro lado, né? Sim. Agora do outro lado. Vou ter a oportunidade de falar, de me defender? Não. Não. Pelo menos, eu queria dizer que eu era Fico Washington, tá? Ele é o traidor. O Rafael é o cara que faz com que vocês... ele fica falando umas coisas atrás da câmera. Eu deveria usar isso aqui, professor? Não faço a menor ideia. Você é o diretor. O novo diretor tá mandando eu usar isso aqui. O Rafael é o cara que fica atrás das câmeras falando algo que vocês não escutam e não faz ideia do que ele tá falando e fica tentando adivinhar o que ele tá falando. O último episódio, que tinha duas antas participando aqui, que era o Zé Renato e o professor Austin, antas respeitosamente, tá? Não foi eu que falei. Os dois são meus amigos. Eles estavam, que o Rafael falava alguma coisa lá, e aí eles estavam... respondia, ninguém sabia nem que diabo o Rafael falou, né? Não, mas era porque eles tinham que repetir. Eu falei, quando eu... Eventualmente, se eu participar, por favor, repitam, que faz sentido aí e tal. É porque eu fico curioso ali atrás também, né? Como cientista que sou, sim, também fico curioso. Tem questões técnicas, né? Tirando as questões técnicas, professor, o que você está fazendo aqui hoje? Cara, hoje eu não sei. Por que tu me convidou, Arthur? É porque me demitiram e o Arthur me botou aqui no lugar. Minha última participação. Professor Rafael, eu sou cercado de gente competente e que tem muita experiência em ciência. Por que não, se nós estamos no Stencast Ciência, no projeto científico que é a Academia STEM. Então nós temos aqui as nossas redes sociais lindas e maravilhosas. O Mano STEM, o Acad STEM e o site stem.ea.edu.br. Já nos sigam nas redes sociais. E voltando ao assunto, eu estou cercado de pessoas competentíssimas. Para quem não sabe, o doutor Rafael Lopes, além de metido a entender de câmeras e áudio e tudo mais, audiovisual, fotógrafo profissional e modelo nas horas vagas, ele é doutor em biotecnologia, professor. Esse é o tema do podcast de hoje, olha que lindo. O tema do podcast de hoje é biotecnologia. O que significa esse termo, meu amigo Rafael? Ciência de verdade, não é aquela ciência que o professor Washington faz. Tá venenoso. Não, eu tô fazendo que nem ele fica ali fazendo bullying comigo, hoje é o dia dele. Né? Então, biotecnologia, cara. Biotecnologia, eu me apaixonei muito cedo pela biotecnologia, ainda na graduação. Na verdade, eu sou biólogo, certo. Eu queria ser geneticista. E aí, no decorrer da faculdade, né? Fui estagiar no Centro de Biotecnologia da Amazônia, que naquela época eu não sabia também muito bem o que era biotecnologia. Tá. Apesar de biotecnologia ser uma ciência milenar, porque todo mundo tem contato com a biotecnologia todo dia, né? Então, os nossos ouvintes aí, hoje já tiveram contato com a biotecnologia mais simples que tem. O professor Adam, como esposo de uma nutricionista, não teve. Quer comer pão. O senhor come pão, professor? Com certeza absoluta que sim. Casa de Ferreira Espeto de Pau, já ouviu falar desse? Ah, é? Então lá é liberado. Sim, 100%. Pão é nada mais do que um processo... Você acha que eu tô nesse tamanho porque... Tu tá te olhando na câmera ali no retorno pra saber se tá muito grande. É que a câmera, como dizia o Jô, a câmera engorda 4 quilos, né? Temos 3 câmeras aqui, tem 12 quilos a mais. 4 para 100, lascou. Então, pão, cara. Pão é um processo biotecnológico que tá aí há mais de 2.000 anos, né? Isso historicamente, né? Mais de 2.000 anos na nossa vida aí. Antes de você falar sobre a sua paixonite, paixonite não, né? Sua paixão. Não, essa é a minha grande paixão. Amor. É o que põe o pão na sua mesa. O pão na mesa, o processo biotecnológico da mesa.
Quando eu penso, a gente tende a rotular os termos pelo que está dizendo o termo. Se eu imagino, se você me fala o termo biotecnologia, eu imagino uma tecnologia que está ligada a um avanço ou a um processo ligado a processos biológicos. Exatamente, mas é bem isso que é a biotecnologia. Então, quando eu estou falando em processo do pão, por exemplo, o pão é um processo industrial, atualmente, que é oriundo do processo fermentativo feito por um fungo, por uma levedura. Certo. Então, essa levedura, ela produz oxigênio para fermentar o pão ali, transforma o açúcar. Então, ela acaba transformando aquele produto, aquela massa, em algo nutritivo, em algo gostoso, biodisponibilizando ali o material para servir de nutriente. Entendi. Então, ela disponibiliza ali o carboidrato. Ajuda, na verdade, né? Minha tá viajando aqui. Também tem outro processo fermentativo, que esse talvez não sei se o nosso público tem muito contato, mas vinho, cerveja é biotecnologia. Proibido para menores de 18 anos. Tá, mas o etanol é biotecnologia. E vinho é antiquíssimo, né? Vinho antiquíssimo. Então, a biotecnologia, o termo biotecnologia ele é recente, tá? Ele tem aí cerca de 50 anos. Certo. Porque é justamente o que você estava falando, professor. Essa união do termo tecnologia com processos biológicos, ela é recente. Entendi. Mas os processos biotecnológicos, eles são aí milenares. Entendi. Então, o próprio termo biologia também é recente. Ele está aí há cerca de 100 anos, essa divisão das ciências naturais, aí, física, química e biologia, ela é recente. Entendi. Então, é por isso que o termo biotecnologia ele surgiu depois. Entendi. Porque, pensando hoje em dia, eu não sei se tu assistiu um filme. Esse barulho que tá batendo aí sou eu batendo aqui no corpo. Tô nervoso hoje. Tá nervoso, professor? Você tá muito bonito hoje. Eu também tô nervoso, por isso que eu não olho pra câmera. O podcast a gente não olha pra câmera, né? Pois é. Eu tô quase ficando de costa aqui. As pessoas tendem esse negócio de ficar... Alguém colocou um monitor aqui pra olhar, o povo fica olhando. Mas a gente hoje vai viajar aqui nas chatices. São dois chatos. Hoje vai passar de meia hora, professor. Deixa eu ver quanto tempo tem. Pode dar parecido. Tem um filme eu sempre sou o cara dos filmes, né? Tem um filme no Netflix, eu acho, que chama, acho que é Titã. Mano, é um filme muito louco. Qual é esse filme? Eles sabem que Titã tem uma atmosfera muito diferente da atmosfera da Terra. E Titã tem, por exemplo, rios de metano. Imagina-se que Titã tem rios de metano. Nossa, metano é altamente tóxico aí. Tem rios de metano. E aí, o que os caras fazem? Eles têm um projeto para povoar Titã. Eu não sei se é Titã, é uma lua de Júpiter, alguma coisa assim. Uhum. É uma lua lá, é um negócio que tem rios de metano. E aí, qual que é a brisa do filme? Tem uns caboclos lá, voluntários, que dizem, a gente quer ir. Beleza. Uhum. Só que o lance é o seguinte, para o cara ir, você tem que mudar a genética da pessoa. Tem que mudar a biologia a partir da genética. Então, é engenharia genética. Fazer uma engenharia genética. E aí, a partir dessa engenharia genética, o cara cria resistência a metano, e aí eles fazem tipo umas guerras assim com o cara, para o cara conseguir nadar com mais eficiência no planeta lá, no lugar, e aí o cara leva lá no final, spoiler máximo, um cara vai lá. Um só? Um consegue. Tipo, eram 10, 12, sei lá quantos. E ele leva os... E outros morrem no percurso, não aguentam o processo. Mas se só chega um, como é que ele vai povoar? Então, boa pergunta. Mas ele tá lá e ele consegue nadar. Consegue se adaptar? É uma viagem louca. Mas assim onde é que eu quero chegar nesse filme? Assistam. Quando eu penso em biotecnologia, eu penso num bagulho assim.
Não, é bem isso mesmo. A biotecnologia, hoje, ela é muito isso. Deixa eu falar mais perto aqui do microfone, senão o Arthur vai ficar dizendo que o áudio está ruim. Eita. Então, a biotecnologia, ela é isso. Ela, hoje em dia, grande parte dos biólogos que enveredam pela área do melhoramento, eles fazem reprodução humana, que é uma área rentável e tal. Entendi. Então, tive uma informação aí recentemente, estava lendo alguma coisa meio aleatória aí, e descobri que essa área de reprodução humana, que é biotecnologia, subiu, o mercado aumentou cerca de 300% aqui em Manaus. Olha só. Então é uma área que tem muita relação com a geração de indivíduo, até porque para você fazer reprodução humana não é só o biólogo e o médico. Tá. Então tem os farmacêuticos que precisam fazer uma série de exames, entre eles o cariótipo, que é o exame genético, para você ver ali os seus genes, né, se eles estão bem organizados, se eles não estão. Então tem todo um campo aí a se abrindo. E a engenharia genética, os transgênicos, eles já são uma realidade. É porque o filme é o extremo do extremo, É né? o extremo do extremo. Então Mas... o filme, ele não é que é impossível fazer isso. Aqui não tem muita... Pra quê? Não, e questões éticas, né? E questões Quando você éticas. tem experimentos muito bruscos envolvendo genes humanos, isso traz Sim, questões éticas muito... E sempre tá naquela, né? Por quê? Pra quê? Pra quê? Existe uma questão que é natural. O homem, todo mundo, qualquer criancinha aí, se você perguntar, nasce, cresce, reproduz e morre. Sim. A gente está retardando tanto essa última parte que, naturalmente, os nossos netos, talvez meu e seu, já vivam há mais de 110 anos aí tranquilamente. Hoje já é uma realidade mais de 100 anos. Mas isso você fala em relação à melhora O melhoramento dos não só processos de genético. medicina ou de genética? Genético também, porque a genética nada mais é do que o processo de adaptação do teu corpo e ativação e desativação de alguns genes que já estão presentes. No tempo dos nossos avós, talvez, sei lá, quando eles eram crianças... Nós estamos na mesma idade, professor, pode falar sem problema. Não tá. O que eu tô pensando é assim, no tempo dos nossos avós, mas nossos avós são vivos. O que eu tô falando é... O meu não, mas tudo bem. Quando minhas vozinhas duas são vivas, graças a Deus. Eu tenho uma só que é viva, que eu tô indo visitar ela, inclusive, daqui a pouco. Quando as nossas avós eram crianças, a expectativa de vida dos avós deles era baixíssima, né? Sei lá, 50, 60 anos. Hoje em dia, a média de expectativa de vida brasileira é 78. É algo muito grande. Né? E se você for... E o Brasil não é um país altamente desenvolvido. Não. Você vai para o Japão, isso é quase 90, né? Não, e se você levar em considerção, os hábitos de vida eram muito mais saudáveis na época dos nossos, sem fast avós. food, etc. Então, hoje, a gente, apesar de estar acelerando, deveria estar acelerando esse processo de finalização terrena, a gente está vivendo mais, com hábitos muito menos saudáveis. Porque a medicina, né? Porque a medicina está avançando, a biotecnologia, ela está ajudando muito a medicina a avançar, a farmácia a avançar. Nós aqui não é a mesmo, temos grupos aqui de biotecnologia que hoje já produzem cosméticos de alta qualidade, com uma boa problema de filtro solar. Nós produzimos alimentos muito mais ricos em nutrientes. Aqui não é. Então não é incomum isso. Então, tá aí, você mexe com esse negócio de cosmético? Eu tenho no meu laboratório, no laboratório que eu faço parte, do grupo de pesquisa, sim. Vou ao vivíssimo, ao vivo não que é gravado, né? Vou lhe fazer uma proposta de trabalho. Você sabe que quando eu fiz mestrado em magnetismo, tem um comportamento dos campos magnéticos que é com tecidos biológicos. Então a gente pensa no magnetismo como um ímã que puxa um prego de ferro, por exemplo, ou que move uma agulha da bússola. Mas o magnetismo é muito mais complexo. E tem processos no magnetismo que tendem que chama diamagnetismo, que ocorre nas células. Então, quando você aproxima um ímã de uma célula, elas se distanciam um pouco umas das outras. E aí existem pesquisas, existem pessoas, grupos que estão estudando isso de maneira muito incipiente, que se você aproxima um ímã ou uma bobina
com uma corrente elétrica, isso gera um campo magnético, você pode, por exemplo, afastar um pouquinhozinho assim as moléculas do seu tecido biológico, da sua pele, etc. Isso pode aumentar, por exemplo, a absorção de um cosmético. Então, se você tinha que passar uma camada grossa do cosmético para ela penetrar, sei lá, um remédio contra acne, ou o que quer que seja, uma pomada para rugas, eventualmente, se você pega isso, coloca um ímã próximo, um ímã com um formato definido. Ou utiliza uma esponja que tem ímãs dentro. Algo desse sentido, você pode potencializar isso, então você tende a usar muito menos creme, ou se você usa a mesma quantidade, potencializar o resultado. Professor, é uma coisa bem interessante. E a biotecnologia é exatamente isso. A gente começar a enxergar o que os processos biológicos podem influenciar junto com a eletrônica, com a física, com a química, as novas tecnologias. Como é que a gente pode adaptar os processos biológicos às novas tecnologias? E fazer isso de maneira que seja agradável ao homem, né? Normalmente a ciência normalmente trabalha para melhoria da qualidade de vida. Deveria estar aí para servir a humanidade, né? Nem sempre acontece. Às vezes esse tiro sai pela culatra. A intenção era até boa. Sim. Como do seu querido Einstein lá, a intenção era boa, mas ele criou uma fórmula ali que gerou alternativas aí. Que acabou sendo usada, né? Tem uma história do... Não, mas vai fugir do assunto. Mas muito interessante. Sobre... Fugir do assunto não, tem vários problemas. Por exemplo, guerra biológica. Guerra biológica são oriundas de processos biotecnológicos. Então, sei lá, no início da pandemia, acreditava-se aí que esse vírus foi criado em laboratório. Foi circulado isso aí, né? Tinha aí, não sei se era fake news ou não, porque nunca foi provado nada, nem que era, nem que não era. Foi provado, sim, senhor. Não veio, não? Sim. Eu não acompanho, porque eu também, durante a pandemia, eu me ausentei dos jornais, porque era muita notícia. Sim. Então, eu não sei. Sim. Mas lá no início, eu escutei algo parecido com isso. Também não fui atrás de informação. Teve que teria sido de um laboratório chinês que criou. E aí, se ele criou, ele poderia ter... Aí a fake news já é fake news. Poderia ter vazado propositalmente. Para gerar vacina, para vender. O que incorreria num processo numa guerra biológica. Guerra biológica. Mas no fim foi visto que a complexidade e os tipos de vírus que foram surgindo, isso não tem condição, os especialistas da área, obviamente, de criar um vírus. Eu não sou especialista, eu sou especialista em enzimas, né? Tá. Minha área é sempre... Eu quero ouvir mais sobre isso. É sempre enzimas. Mas a gente acaba estudando alguma coisa relacionada, como eu utilizo micro-organismos, no meu caso bactérias, para a produção de enzimas, a gente acaba estudando ali um pouquinho de vírus, um pouquinho de fungo e tal. Entendi. Então, assim, é relativamente simples, guardada as devidas proporções, você identificar um organismo geneticamente modificado. Sim. É relativamente simples, tá? Então, foi isso que alegaram, que viram que do jeito que o vírus começou a circular, as primeiras cepas lá, não tinha nenhum traço de modificação genética. Isso não impede que alguém faça uma engenharia muito boa que pareça natural, tá? Mas isso aí já é assim, ó, tô viajando, tá? É possível que alguém... total. Você sabe que assim, modificação genética é o que os especialistas dizem que não tem. O que eventualmente pode acontecer numa guerra biológica, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos naquela época, é o cara mandar uma cartinha de antrax, por exemplo. Aí sim, mas aí é um produto da biotecnologia, não é? O antrax não é o próprio micro-organismo que é o produto, é o produto feito por ele. Mas imagine outra coisa, por exemplo. Devem ter alguns centros biológicos do mundo que têm cepas muito agressivas. Por exemplo, ebola. Então, por exemplo, deve ter 1, 2, 3, 10, sei quantas são aí no mundo, que deve ter ebola guardado. Com certeza. Até para estudar. Isso funciona assim, inclusive. Então assim, dizer que o coronavírus foi criado
de maneira a provocar uma guerra. De maneira de engenharia. Isso, é isso que os especialistas dizem que não. Mas, eventualmente, o que eu acho que pode acontecer é, mano, eu tenho um vírus aqui. Ninguém sabe o que é ainda. Pega aqui, pega, toma. Toma aí. Então, isso pode muito acontecer. Isso pode muito acontecer. Isso, até porque, por exemplo, a gente isola micro-organismo todo dia. Micro-organismo que eu falo, para quem não entende muito, micro-organismo é vírus, bactéria e fungo, tá? Existem outros? Existem, mas na maioria da nossa conversa, se eu vou conversar com um biólogo, ele falar de micro-organismo, ele está se referindo a esses, tá? É meio, a gente se apropriou desse jeito. Existem outros aí, mas a gente fala, sempre que a gente falar de micro-organismo, a gente está falando desse. Entendi. Então, existe aí um isolamento diário. Por exemplo, aqui na universidade, a gente isola, sei lá, diuturnamente. Porque a gente tem uma coleção de cultura aqui, a gente tem... na verdade, quase todos os laboratórios que trabalham com organismos vivos, eles têm as suas coleções de cultura. Entendi. Então, não é impossível que aconteça algum problema aqui e eu isole aí uma cepa extremamente patogênica. Entendi. Tá? Não é impossível. Agora é pouco provável, tá? Entendi. É pouco provável. Mas sendo que a gente existe laboratórios de referência que trabalham com essas cepas, que trabalham para isolá-las e guardam durante muito tempo, no Brasil, se a gente for levar em consideração a realidade do Brasil, que é pouco investimento em pesquisa, pouco recurso, às vezes o pesquisador, e a gente sabe disso, que é a nossa realidade, tira dinheiro do próprio bolso para fomentar sua pesquisa. Isso acontece todo dia. Né? Acontece até aqui no estúdio. Sim. Às vezes falta um conector, porra, até a gente pedir. Não é que não tenha dinheiro, até o processo é tão complicado que até chegar o dinheiro é mais fácil eu ir ali e comprar. Sim. Isso acontece no laboratório. Sim. Então, acontecendo isso, e não é uma realidade exclusiva do Brasil, é uma realidade no Brasil, mas é de outros lugares também. Uhum. Então, isso pode acontecer de vazar aí um micro-organismo, como pode ter acontecido com um acidente. Que não é impossível que esse vírus tenha vindo de um laboratório, mas não por maldade do povo. Eu não acredito nisso. Tá? Mas um animal contaminado, quem trabalha com cobaia, uma cobaia fugiu e tal, cara, isso é possível de acontecer. Entendi. E não é um crime contra a humanidade se isso aconteceu. Entendi. Tá? Tem outras coisas que são muito mais graves do que isso. Entendi. Até porque, rapidamente, a vacina... Hoje a tecnologia de vacina é avançada, então era um vírus relativamente tranquilo, apesar de ter matado um monte de gente, era um vírus de solução rápida, não era uma AIDS, não era um... Então, eu queria lhe ouvir sobre isso. Assim, é estranho, depois do número de pessoas que morreu, ouvir que o vírus tranquilo, o que eu acho que... E aí você me corrige se eu estiver errado. O problema do coronavírus é que eu estou tentando usar, só para o pessoal entender, os biólogos estão me escutando, os pesquisadores, estou tentando usar os termos para a nossa população, nosso público-alvo é ensino médio, tá, galera? Não, por isso que eu tô lhe perguntando. O que eu acho o problema maior do coronavírus era a taxa de transmissibilidade. De transmissão. Então, é algo estupidamente alto. E rápido. Muito maior do que gripe comum, etc. E aí, se você pensar em outros vírus muito mais agressivos, o coronavírus ele mata um percentual pequeno de pessoas que pegam. Só que muita gente pega. Esse é o problema. O lance, assim, tinha uma pesquisa, como eu falei... Que sei lá, é menos de 2%, eu acho. Eu deixei de acompanhar os dados numéricos logo lá no início ainda, já faz um ano aí que eu não me preocupo com esses dados, tá? Então... Mas lá no início dizia o seguinte, morre muito mais gente de dengue no Brasil, morre muito mais gente, que é outro vírus, né? Percentualmente falando? Percentualmente, numericamente falando. Não, porque números absolutos hoje já... Não, com hoje, certeza não. Mas aí são 2 anos, se for pegar 2 anos também de dengue, 2 anos lá no surto, então tá assim, não é uma coisa que é muito diferente das outras doenças que a gente já conhece. O grande problema disso aí, que aí a biotecnologia não tem como, só a vacina mesmo, é que durante, até que a pessoa morra, até que o trajeto é muito complicado medicamente. Então fica muito tempo internado,
sintomas são muito graves. Você não... A dengue, assim, você tem uma dengue hemorrágica, 2, 3 dias, você sabe que vai morrer, não tem muito o que fazer, não tem gasto com aquilo. Tá? Não fica lá 40 dias numa UTI, Sim. que é extremamente caro. Precisa de respirador. Não, sim. Então, o grande lance... Sim, a dengue ou cura... ou cura ou mata rápido. Não tem muito o que fazer se for já no... Precisamos ver os números sobre... Bom, hoje, um ano se começou no Brasil em março. Oficialmente então, em março. Abril, maio, junho, julho, então, 2 anos agosto, setembro. 1 ano e 6 meses. 1 ano e meio. Não, mas foi março de 2019. Não, Covid-19. 2020. Não foi março de 2019? Março de 2020, não, ano passado. Tá certo. Fez 1 ano em março agora. Tá certo. Foi? Então, 1 ano e meio. Se nós temos 1 ano e meio, se matou 600 mil pessoas no Brasil, quase. Covid-19? Covid-19, porque era dezembro, janeiro, na China. Talvez na China, né? Tá, sim. Entendi. Sim. Agora, a dengue com certeza não mata esse número de pessoas. 600 mil pessoas em 1 ano e meio. Em 1 ano não, mas... Mas assim, se pegar historicamente, o que a gente sabe, por exemplo, é que a violência no Brasil... Mata muito mata mais. 60 mil pessoas por ano, em média. 60 mil pessoas de mortes violentas. Mortes violentas. Entre briga no bar ou troca de tiro com a polícia. Esses números, eu confesso que não são meus... 60 mil pessoas. Os que mais me agradam, Bruce. 60 mil pessoas, em média, por ano no Brasil. Isso é muita gente. É 10% da Covid, mas em compensação é mais do que a guerra da Síria. Tem coisas nesse nível. E é um outro papo, né? Agora, sim, uma coisa que eu queria... Mas enfim, é bom sempre checar os números. Não, eu tô falando aqui de cabeça, tá? Não tem informação numérica nenhuma. Uma coisa que eu ia lhe perguntar é com relação a vírus, porque vírus não tem remédio, sempre se fala isso, né? Vírus não tem igual antibiótico. Se você tem uma bactéria, você toma um antibiótico, o antibiótico não resolveu porque ela é resistente, você toma um outro antibiótico, e um outro até acertar. Vírus é vacina. Vírus é vacina. E aí, o que tem... Eu, como leigo, tendo a pensar em que a AIDS, eu meio que acredito em teoria de conspiração, no sentido de que as farmacêuticas não deixam. Não deixam. Porque é muita grana e para você tomar aquele coquetel contra a AIDS, mas pensa são 70 e poucos comprimidos. Então, assim, o que tem tão especial, se você não lembrar, tudo bem, do vírus da AIDS, que faz com que você não consiga, todos esses anos, a medicina do mundo inteiro, você não consegue desenvolver uma vacina, por exemplo. Essa teoria da conspiração, assim, se você for... Se bem qualquer teoria da conspiração, se você for analisar de um ponto de vista único, todas fazem sentido, né? Isso aí é só uma teoria da conspiração. Na verdade, a farmacêutica vai ganhar muito mais dinheiro se fizer a vacina, será? Se tiver vacina, se tiver um remédio efetivo. Porque partindo da premissa que vírus não tem remédio, então... Assim, mas se tem uma coisa que trata o sintoma, ou que iniba completamente a transmissão, se tivesse isso... porque tem, né? O AZT, eu não sei a transmissão. Mas tem, assim, você vive muitos anos. O vírus, ele não consegue se desenvolver satisfatoriamente no teu corpo. Então, tu fica ali com uma taxa, mantendo aquela taxa mínima, uma certa... Mas, assim, hoje, muito mais gente se preocupa em não ter contato com esse vírus do que se você tivesse uma vacina, por exemplo. Se tivesse uma vacina, era igual a gripe, cara. Tu te preocupa em pegar gripe? Sim, com certeza. Não te preocupa. Tu te preocupa porque tu tem filho pequeno, mas... Não. O que eu tô dizendo, com certeza você tá certo. Se tivesse uma vacina, a AIDS seria banalizada. Então, e todo mundo tomaria o remédio. Então será que isso é um... Porque, assim, o cientista não quer saber disso. O meu fato é, o cientista não quer saber disso. O que o cientista quer descobrir. Ele quer o melhor para a humanidade. Se isso vai fazer com que as pessoas tomem, eu não vou falar termos explícitos, obviamente, mas se isso vai fazer com que as pessoas tomem comportamentos controversos,
sexualmente falando, Sim. não é problema do cientista. O cientista, Sim. se ele puder descobrir a vacina contra a AIDS, é o papel dele. É o papel dele. É o papel dele. E assim, não é que não exista alguma coisa efetiva contra a AIDS. É que a AIDS é um vírus que a taxa mutagênica dele é tão alta, ele se adapta tão rápido Entendi. a um organismo, que, vulgarmente falando, seria assim, eu teria que fazer uma vacina para cada indivíduo. Entendi. E aí se torna inviável, porque tem casos de cura de AIDS. Tem casos aí, Entendi. na ciência, tem vários casos de cura de AIDS, mas Tá. cura de um indivíduo específico, Entendi. não Não, assim faz sentido. de uma população. Então é uma característica do vírus É que uma- muta muito rápido A taxa mutagênica dele é muito e alta. faz com que Com que ele se adapte ao indivíduo. Uma É. vez adaptado ao indivíduo, já não é o mesmo já vírus. não é o mesmo vírus, e aí aquela população é muito pequena, sabe? Tem coisas que não... Mas não é impossível, tá? Assim, tá muito avançado, é possível que aí nos próximos 20, 30 anos a gente já tenha uma vacina efetiva contra esse tipo de vírus. Entendi. Tá? Como já tem de outros que são parecidos. Entendi. Isso também é com a característica parecida, falando sobre doenças, né? Com relação a câncer. Porque o câncer, ele é tem características parecidas, se é um câncer específico. Sei lá, câncer de mama, tem características parecidas entre os cânceres de mama, mas assim, isso atinge uma pessoa de maneira muito específica, então é difícil você dizer, tem um remédio e esse remédio vai lhe curar. Sim, na verdade, as doenças em si, seja elas de qualquer origem, da origem que for, elas atingem o indivíduo de maneira muito particular. Tanto é que se você for olhar qualquer remédio, incluindo as vacinas, você vai ver lá que nenhum vai dar 99, mais de Diz que é 100%. 99,6%. É. Nenhum vai dar. Porque esse 1% é muito. Quando dá 99,6% é assim, ó. Pode tomar que vai ser. A chance de aquilo ser efetivo é muito boa. Quando dá 70%, não é ruim. Tá? Uhum. Já é mais do que 50%. É que quando a gente olha uma vacina, por exemplo. Essa era uma outra discussão grande das vacinas, né? A vacina só tem Qual é a eficácia? 50% de chance de você não pegar. É de eficácia para não pegar. Para não pegar. Não desenvolver, pelo menos, os sintomas. Então, mas aí tinha um negócio que era assim. Que aí a fake você- news também é um problema teoricamente, sério. Mas tinha um negócio que a eficácia da vacina é 50%. Então, 50% nem pega. Mas aí... Não é que não pega, né? Ele não desenvolve nada, não desenvolver caso transmite grave, de desenvolver caso grave, sei lá... 95. 95. Morrer, 100%. Ninguém morre. Ninguém morre mais. Então se e é o que a gente tá vendo hoje no Brasil. Hoje é dia 1º, né? Não. Dia 30 de setembro. Hoje é dia... Que vai ao ar dia vai 1º. até dia 1º. 30 de setembro de 2021. Nós estamos no meio da cepa que é... O senhor sabe que o senhor estraga pro editor quando o senhor fala a data aqui, né? Mas tudo bem. Não, tá tudo certo. As pessoas sabem. A gente grava um dia antes. Pra vocês saberem, a gente grava um dia antes. Às vezes. Às vezes grava de manhã, me liga de madrugada. Então... que acontece também. Então... imagine que hoje tem a variante Delta, que é mais transmissível do que todas as outras e tende a ser posso estar falando besteira sobre esse ponto específico, mas tende a ser um pouquinho nada mais agressiva. Assim, ó, conforme tu vai aprendendo a viver... Mas quase nada. Pensa- Só que pensa o na lance é o tua vida, seguinte, professor. mutou o vírus, é uma nova cepa. E hoje a gente não vive sob um risco iminente, grande, de uma terceira onda no Brasil avassaladora, como foram as outras duas. Mas só existe, e você me corrija se estiver errado, isso não é porque a máscara, a gente se protege aqui. Ah, isso aí, Mas ó, o vírus atropelou máscara, atropelou álcool em gel e fez uma carnificina em vários países do mundo. Então, hoje, o Brasil não desenvolve uma nova onda, não é porque a gente tem uma melhor etiqueta, agora a gente aprendeu, vamos lavar as mãos com álcool em gel, é vacina.
é vacina. Vacina. A cobertura vacinal hoje no Brasil é muito Mas pensa só, professor. é relativamente interessante já. Essa discussão ela vai muito além desse único vírus. Pô, não seria muito mais interessante que durante uma gripe, sei lá, a gente que dá aula aqui, que está em contato com 50, 60 pessoas todo dia praticamente. Pô, se o aluno tivesse uma gripe, não seria muito mais interessante que ele viesse para a aula com uma máscara e tal, para proteger os seus colegas? Aqui no Amazonas não existe lugar sem ar-condicionado. Eu tendo a crer. Então, eu tendo a crer que a gente vai adquirir esses etiqueta hábitos, respiratória. porque, Vai levar isso para a vida. porque pensa só, o vírus, ele vai, assim, não é, essa máscara não é uma proteção tão grande, mas é uma proteção. E você sabe por que eu acredito que a gente vai adquirir isso? Por causa das novas gerações. A minha filha fez 4 anos outro dia e ela hoje só espirra com a mãozinha assim. Ela não faz assim, ela espirra com o cotovelo. São hábitos saudáveis. E cara. ela não sai de casa sem máscara de jeito nenhum. E ela não fica na escola sem máscara. Minha máscara, mamãe, minha máscara, minha máscara. Tá certo. E deve ser assim pra sempre, cara. Isso aqui não é um hábito ruim. Sim. Tá, incomoda um pouquinho. Eu mesmo me incomodo muito. Sim. Porque tenho barba e tal. A gente trabalha falando, a máscara vai caindo. Tanto é que a gente tá aqui no podcast, de vez em quando ajeita a máscara. Mas, cara, isso é higiênico. Sim. Isso é higiênico. 100%. Para você e para o outro. Sim. Então, esses hábitos vão ficar, devem ficar, e se não ficar, deveriam. Tá? Já era assim, né, nos países como da Ásia, por exemplo, todo mundo sempre usou máscara. Não Sim. só pela poluição, que também tem, mas... O japonês tem esse hábito porque é etiqueta respiratória mesmo. Uhum. Mas a China, Hong Kong, esses que são países muito, muito poluídos, ou você usa máscara ou você vai desenvolver doenças respiratórias muito constantemente. E pensem o seguinte, a gente está aqui tendo que aprender com essa nova realidade, e a nova realidade não está no vírus, está sim na nossa postura de vida, porque o vírus ele vai ficar aí. Sim. Ponto. Isso aí vai ficar. Precisa ter Então, vacinação precisa ter vacina constante. A vacina vai ser igual a essas outras gripes todo ano. Eu tô indo para a terceira dose já, não pela idade, graças. Tá velhinho. Não pela idade, mas pela profissão. Certeza que o Washington já vai estar no chat agora. Tem 60 anos. Queria dizer que eu sou profissional de saúde, professor Washington. Então eu tô aí na terceira dose. Mas vai ter terceira para todo mundo. O lance é que ainda não tem vacina para todo mundo. Vai ter todo ano. Então vai ter todo ano, como é da gripe. Tu toma vacina de gripe todo ano? Todo ano eu tomo. Eu não tomo todo ano. Eu tomo todo ano. Quando diz assim, vacina de gripe, professor, opa, sou eu. Eu não tomo todo ano, mas não é por nada não, porque eu me acomodei mesmo. Mas... Eu tomo todo ano. É assim, quando vem aqui na UEA, eu tomo. Quando diz, tá vacinando na casa da Caixa Prego, eu vou lá tomar. Quando vem aqui eu tô tomando. Mas por quê? Eu não quando foi a tua última gripe? Esses dias. Não, esses dias, né? Porque tem criança. Mas quando você tiver suas crianças, você vai ver que se der 3 vacinas de gripe por ano, você vai tomar 4. Não, bota mais um aqui. Eu não tenho contato com criança. Criança é um bioreator ali. Ele vai transformar o vírus. Essa era uma vírus. outra polêmica, né? Porque dizia que só isola os idosos. Só que aí a criança vai pra escola, pega Covid e leva pra casa e... O isolamento faz muito sentido, tá? Pra quem é anti-isolamento, o isolamento faz muito sentido. Não sei se o que a gente fez não foi isolamento. Fazia sentido. Mas aí eu também não sou o que o brasileiro não fez não foi... Pra mim fez muito sentido, porque eu aprendi, nesse ano aí, eu aprendi tudo isso aqui... E pra mim fez muito sentido, mas não sei para os outros. Não, o que eu tô falando é lógico, as pessoas precisavam ter o seu ganha-pão, etc. E isso é muito papel também do país. Se a gente move o país, o país tem que nos prover quando a gente precisa. Isso é básico. Agora, como que você para um vírus se não tem remédio, se não tem vacina, se não tem nada? E a biotecnologia... Vamos pra rua. A biotecnologia está muito aí para isso. Então, hoje a gente tem vacina, biotecnologia. Sim. Hoje a gente tem pão de qualidade, com todas essas biotecnologia, combustível. Segurança alimentar. No futuro próximo, a gente vai ter combustível melhor, biotecnologia. Então, hoje a biotecnologia está presente em todas as áreas. Até aqui na TV tem processo biotecnológico. Sim, sem dúvidas. Né? A qualidade da absorção de luz e tal, tudo isso é pensado. Não é pensado para ser igual. Às vezes... Os próprios componentes eletrônicos são pensados para reproduzir
o comportamento celular. Uhum. Então, isso é Muito biotecnologia. bom. Eu percebi o que você fez, você trouxe de volta para o tema, a gente deu uma viajada, mas tudo dentro do tema central da conversa, que é É porque já viu o tempo ali, professor. tá. Que é a biotecnologia, né? É algo que acompanha a humanidade por muito tempo, resumindo. Que acompanha a humanidade por muito tempo, está aí para ficar, cada vez E tá mais presente. inserida no nosso cotidiano, em várias áreas. Para quem quer trabalhar com isso, que formação você sugere? Cara, a formação é, além de qualquer área da saúde, tá? A formação, hoje já existe o curso de tecnólogo em biotecnologia, Certo. mas ainda é interessante que você faça cursos plenos, do tipo farmácia, biologia, biomedicina. Certo. Medicina, ela também está na área da Você biotecnologia. pode fazer medicina, você pode ou não trabalhar com isso. Pô, O farmacêutico, ele está muito, assim, Muito o farmacêutico mais pesquisador, ele está muito mais ligado. Uhum. O biomédico pesquisador, ele está muito mais ligado Entendi. à biotecnologia. Entendi. E o biólogo, ele tem esse campo também. Porque o biólogo... Entendi. Então, eu escolhi O isso. biólogo pode ir para outra botânica. O biólogo... Não que a botânica não tenha a sua parte dentro da biotecnologia, mas pode ir para a botânica pura, para a ecologia pura. Entendi. Então hoje a formação é voltada para a área da saúde e áreas que têm relação. Mas, por exemplo, tem administrador que faz biotecnologia. Legal. Tem engenheiro civil que faz biotecnologia. Legal. Então, a biotecnologia é multidisciplinar. Então, você pode ser biotecnólogo e fazer diversos cursos, desde que você estabeleça uma relação futura entre tecnologia, como a gente conhece, e a possibilidade de incluir organismos vivos naquele processo. Perfeito. Ou algo voltado a organismos vivos. Ou algo voltado a organismos vivos. Dispositivo médico que você queira implantar. Entendi. Então, isso também é biotecnologia. Perfeito. O papo de hoje foi muito legal. Sobre os nossos dados, se nós cometemos alguma incorreção, nos perdoe. Me perdoa aí, porque eu realmente não assisto jornal há um tempo já. Assisto podcast. Nossos queridos ouvintes nos perdoem se cometemos alguma incorreção. E tem água nas canecas, tá? Só para saber, eu sempre coloco. Busquem sempre informação, informação de qualidade, é isso que nós estamos tentando fazer aqui com vocês. Obrigado, professor Rafael, que a partir dos próximos episódios vai ter o microfone. Eu tenho eu já vou adiantar o tema do próximo podcast. Nós vamos trazer duas meninas maravilhosas, inteligentíssimas. Nós estamos na iminência de criar um novo produto que o professor Washington adiantou semana passada aqui, que é um podcast das meninas, feito por meninas dessa área de engenharia. Então vai ser elas vão falar o tema que elas acharem legal. Sim, porque hoje a gente mais ou menos impõe aqui, mas hoje vai ser delas. Vai ser delas. A gente vai... E aí é possível que isso culmine em uma pausa do Stencast Ciência. Na verdade, a ideia foi gravar temporadas, né? A primeira temporada tá no Spotify, a segunda... Tá mais no YouTube, eu tô deixando de postar no Spotify. A segunda tá no YouTube. O professor Adam vai voltar a postar o resto dos episódios no Spotify também. Então mas hoje a segunda temporada tá no YouTube, esse formato mais audiovisual. Sim. A gente tá adequando aí os equipamentos e tal. Deixem nos comentários também o que é que vocês gostariam de ver aqui no Stencast Ciência em relação a formatos, em relação a temas. E aí a gente vê como é que vai ser, como é que vão ser os próximos passos. Né, professor? A gente está tentando um novo formato do Stencast Ciência, mais desse que a gente fez hoje, falando de ciência aplicada mesmo. Então, a gente está vendo alguns formatos. Para isso, o professor Adam precisa dar uma parada, tirar umas férias aí, uns dias. Tem que pensar. Vamos pensar um pouquinho. E aí, quem sabe, a gente não substitui a nossa sexta-feira aí pelo Stencast Manas. Sim, essa é a ideia. Na semana que vem, uma das nossas integrantes já está aqui, está a postos e vai ser
convidada, convocada a participar do próximo episódio. Que a gente vai falar sobre, pode ser meninas na engenharia. Meninas na engenharia. Na tecnologia, né? Porque meninas onde elas quiserem estar. Esse é o ponto. Vai ser meninas. Vai ser meninas. Alguma coisa que elas queiram falar. Ninguém vai impor, não. Tá certo. Sim, 100%. Vai ser o Stencast Manas feito pelos manos. Feito pelas manas. Estamos falando groselha demais. Obrigado, pessoal, por terem acompanhado. Obrigado, professor Rafael, que vai ter voz agora. A gente vai pôr voz nele. Na terceira temporada eu vou ter voz. Pra ele começar a falar, né? Eu tenho preguiça de ligar o microfone. Né? Washington, eu tô lendo, tá, Washington, nos comentários. Só pra te saber. E isso vai ter volta. Obrigado, pessoal. Nos vemos no próximo episódio, seja lá quando ele for acontecer. Até mais, pessoal. Tchau. Valeu.